Posso aproveitar e dar meu informe sobre o meu grupo, o Núcleo de Proteção Animal? Claro, mas vai chegar mais gente, Elaine. Mas se você quiser já falar, pode falar. Tá. Então, não, é só para comunicar a todo mundo que o Núcleo de Proteção Animal aí da nossa corrente a gente está conseguindo caminhar, né? A gente fez uma panfletagem aquele dia lá na praça, foi muito interessante. E agora, a nossa próxima reunião, a gente vai discutir um filme e a gente está com a intenção de fazer uma cartilha de proteção animal, né? Uhum. Porque a nossa intenção é realmente produzir material e discussões sobre a educação antiespecista, né? Então, também a gente se Uhum. coloca à disposição aí de quem quiser participar, de quem quiser ouvir, de quem quiser colaborar com a gente. É só nos chamar, tá Legal. bom? Legal, Obrigada. Elaine. Imagina. Bacana. Essa Elaine, militância é É, fantástica. e o que você achou ontem da reflexão com o coronel, com o outro especialista, do negócio lá? olha, eu adorei e muitas coisas que foram faladas lá eu já tinha assim mais ou menos intuído, né? Porque eu sempre acompanho programas criminais, né? E eu acho um assunto assim extremamente complexo, né? E que a gente tem que abordar, a esquerda tem que pegar essa pauta, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que, eu não sei como, eu sei que tem que começar do zero, é muita coisa para abordar, assim, né? Segurança pública é um assunto dificílimo, mas nós na esquerda temos que pegar isso daí e construir, sabe? Porque é só a direita que fala disso. A gente vai falar alguma, a esquerda fala alguma coisa, pronto, já está defendendo o bandido. E não é isso, né? E, assim, aí se a gente for aprofundar e ver, por exemplo, os crimes contra animais, gente, é a raiz de tudo isso aí. Os crimes. Bom, Jaime, acho que os advogados aí, acho que já viram isso, né? Crimes contra animais estão na raiz de tudo isso aí, né? De toda essa ideia de domínio, essa ideia de massacre, né? Essa ideia de coisificar o outro, tudo isso aí está na raiz da violência contra os animais, né? Sim. Que a gente também discute isso dentro do nosso grupo, né? Legal. Então, é um assunto que a gente tem que pegar e pegar firme e construir, E aquela né? coisa, né, Elaine? Defender não se posicionar contra aquele massacre e defender a população também, né? Então, A população exatamente. protegida, né? Então, O que é isso? uma coisa que eu sempre penso comigo, assim, sempre assistindo os programas criminais, que eu assisto sempre, porque eu acho importante a gente saber alguma coisa a respeito disso, né? Então, eu assisto todos. Eu até compartilhei no grupo um canal que é o Iconografia da História. Rapaz excelente, é o Joel Paviotti. Ele conta a história de toda a formação de todos do CV, do PCC, de cada um dos membros, ele conta toda a história de forma super responsável, né? Não é sensacionalismo, não é glamorizar bandido, não é nada disso. É traçar aquele panorama, aquele retrato da realidade para a gente ter bastante noção sobre o que acontece de verdade, né? E sim, a gente tem que se colocar sempre a favor. A vítima tem que ser sempre em primeiro lugar. Quando a gente vai analisar o agressor, a gente não está defendendo o agressor, a gente está analisando para entender, para poder prevenir né, as próximas violências. Tem o professor Dr. Christian Costa, Jaime e Sérgio, não sei se já ouviram falar nele. Ele tem uma proposta maravilhosa aí para as polícias civis, para as perícias, né? Que é fazer uma espécie de um cadastro
de tanto de DNA de agressores, né, como de análise mesmo de personalidades altamente violentas, né? E só que, né, a gente sabe, ele propõe isso para o Estado há trocentos anos, o Estado não dá a mínima, sabe? Não dá a mínima. A gente sabe que as polícias civis estão largadas aí para as traças. É Sim. tipo a educação, E essa sabe? coisa da esquerda, a esquerda tem que cuidar disso mesmo, porque saiu uma pesquisa agora que 80% das pessoas da comunidade apoiaram o Cláudio Castro. Isso é perigoso. Tá bom. Então, não. É porque. Oi. É porque é o seguinte, o povo apoia porque parece fácil resolver, que é só matar, né? Parece que é fácil. Então, o pessoal entra nessa conversa, né? O pessoal, não, tem que prender. Gente, a cadeia está lotada, as cadeias, prisões abarrotadas, a prisão não ressocializa ninguém. E como o camarada ontem falou, não é ressocializar, né? Porque nunca esteve socializado, né? Na verdade, é isso. Né? Então, eu acho super importante essa pauta, sim. Legal. Nós estamos aqui também, já são 10h11. Bom dia, camaradas. Na realidade, eu entendo que o tema é outro, né? Mas como estamos no preâmbulos aqui da reunião, e os companheiros entraram com essa discussão que não menos importante, né, que é o problema da chacina cometida pelo fascista Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Só dar um informe, no dia seguinte eu participei de uma reunião que tinha mais de 800 pessoas, grande maioria entidades das próprias comunidades do Complexo do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Eu fiquei impressionado porque tinha depoimentos de pai, mãe, parentes das vítimas, e dá para perceber o seguinte: uma coisa é a gente fazer análise sociológica à distância, outra coisa é quem vivenciou esse episódio macabro ali na real, né, vamos dizer assim. Então, tinham diversos parlamentares, aliás, essa reunião foi organizada pelo nosso deputado estadual do PSOL do Rio de Janeiro, professor Josemar Carvalho. Tinham vários parlamentares do PSOL, do PT, do PSB, do PCdoB, de vários partidos ali, mas a fala foi amplamente monopolizada pelas comunidades, e isso foi acordado entre os coordenadores da reunião. Então foi muito importante. E amanhã, na segunda-feira, amanhã, vai ter uma live da Fundação Lauro Campos, coordenada pela presidente da Fundação, a deputada do Rio Grande do Sul, Luciana Genro, pessoal, e também pelo especialista, ex-secretário-geral de Segurança Pública do Brasil, Luiz Eduardo Soares, e também o deputado Josimar Carvalho, do PSOL. Depois eu vou colocar nos grupos aí vamos dizer, o link da live para o pessoal poder acompanhar. É um pouco isso que eu queria trazer aqui para os companheiros e companheiras. Ok, Paulo, obrigado. Claro que a conjuntura, de certa forma, ela está no contexto das discussões e ela também se sobrepõe, e com muita compreensão. Então vamos lá, então, começar a nossa conversa de hoje. Oi. Quando o Paulo estava falando, o seu microfone estava aberto, estava dando barulho, tá? Só para te avisar. Não, tá. Boa, obrigado, Chico. Vamos lá, então, começar a nossa conversa de hoje. O objetivo nosso hoje é que façamos uma primeira conversa, ou uma conversa mais. Aqui também está a Camila, que é a nossa companheira aí de batalhas e advogada também, e inúmeras outros companheiros aqui estão presentes, e que aos poucos nós vamos identificando e nomeando e apresentando. Então é um pouco isso.
queria que o Jaime e a doutor Jaime e a Camila, que eles coloquem o que está acontecendo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das ações, do ponto de vista do que vem acontecendo, e quais as ações ou iniciativas que estão sendo tomadas em relação a esse processo nosso da condenação. Porque é uma luta antiga essa, né? Todo mundo já sabe, mas eu estava olhando, inclusive, nos papéis que estavam organizando lá na POSP, eu estava vendo que no dia 3 de fevereiro de 2004, no Diário do Grande ABC, estava lá: Ministério Público pede a suspensão de direitos políticos do petista, e neste dia já aparece a situação da condenação minha, da Camila, e também nesse dia ainda estava outros companheiros, como a Iracema e o João Batista da Costa, e a Camila no debate, no ação, sendo também citados, e depois isso evoluiu. Mas eu passo, então, para o Chico Greter, desculpa, para o Chico já está aqui, nós fizemos debate boa essa semana, por isso que eu lembrei dele já, né? A minha cabeça já está assim, o chip está entupido, então de vez em quando já está falhando um pouco naquilo que é o principal das nossas conversas, não que o Chico não seja principal também. Mas vamos lá, então. Eu passo para o Jaime os 10 minutos, depois eu passo para a doutora Camila também uns 10 minutos, e depois a gente abre a palavra para considerandos, sugestões e propostas, claro que num tempo de fala de 3 minutos, para que possamos assegurar o maior número de companheiros e companheiras falando. Jaime, uns 10 minutos dá para poder fazer esse debate? Dá. Tá bom. Rapidinho, na sequência, a Camila, né? Isso. Tá. Rapidinho, então. Bom, todos sabem, têm conhecimento dos processos aí. Eu digo processo porque são um de principal em de execução, né? Do professor Aldo e da doutora Camila. Esse processo principal, ele foi julgado, foi transitado em julgado, quer dizer, transitado em julgado, foi recorrido até as últimas instâncias. Quem julgou o professor Aldo foi o Tribunal de Justiça e a Camila também. E quando você recorre para o Tribunal Superior, que no caso foi o STF, ele julga procedimentos processuais ou de repercussão geral. E não foi ganho lá também. Esse processo estava arquivado, era um processo físico, nós pedimos o desarquivamento, o judiciário digitalizou todo o processo, porque era um processo físico, e colocou à nossa disposição. Ele está desarquivado ainda, está em andamento. Nesse processo, nós falamos com a Camila. A Camila, ela foi tipificada ali na questão do atentado do Estado Democrático de Direito, da questão ambiental e de outras coisas, e o professor foi tipificado quer dizer, né, a conduta está alinhada, né, com a questão, no caso dele, da improbidade administrativa. Então, aí a gente teve que fazer algo separado, porque o professor Aldo sempre insistiu que ele não faria nada sem a Camila, mas por um procedimento jurídico, tivemos que fazer separado, por ele estar tipificado na improbidade e a Camila em outra questão, que a Camila deve falar já. Então, nós entramos com a revisão da condenação, e essa revisão da condenação, ela está em andamento. Tem um tema do STF que já disse que a improbidade administrativa não retroage, quer dizer, todos os crimes retroagem, mas a improbidade administrativa não, para os processos que já tiveram trânsito em julgado. Então, nós alegamos lá outros preceitos constitucionais. O juízo de primeiro grau não decide isso normalmente, preceito constitucional não se decide, então nós alegamos isso justamente para levar o processo novamente ao Supremo Tribunal Federal.
baseado em alguns outros preceitos constitucionais. Isso não é uma causa procedimental, nós vamos levar primeiro ao TJ, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo, e, na sequência, diretamente ao Supremo Tribunal Federal, para que julgue o preceito constitucional, não a questão da irretroatividade da lei. São outras questões que nós colocamos. Nós embutimos isso, colocamos também um indulto. O indulto, ele é somente para questões criminais. A improbidade administrativa é uma sanção civil, ela não é criminal, então ela não cabe indulto, mas colocamos um indulto para alegar outros pré-constitucionamentos, pré-questionamentos humanitários, para que a gente pleiteasse, no caso de repercussão geral, porque vai ter que ser, no caso, só cabe na questão de repercussão geral. Repercussão geral é um direito que não é válido só para mim, não é só para o Aldo, é um direito que vai valer erga omnes, né? A gente usa muito latim, porque o direito vem do direito romano, do Império Romano. Então, aí, em casos de repercussão geral e causas humanitárias, a gente pode seguir para o Supremo Tribunal Federal. Esse é o caminho, por isso que a gente colocou a revisão e a condenação. Paralelamente a isso, corre o processo de execução da Camila e do professor Aldo. Eles estão ali já, o próprio nome já diz que é o processo de execução, é para executar a multa, né, a sanção civil. No caso do professor, são quase 2 milhões de reais, da Camila aí, eu nem sei como é que está aí agora, mas a Camila vai poder falar, eu não quero chutar o valor. E dentro desse processo, o Ministério Público pediu a penhora da casa do professor Aldo, o juiz deu, baseado nos argumentos. Esse pedido de penhora, ele é baseado em jurisprudência também, viu? O Ministério Público não dá ponto sem nó, e ele deu. Nós entramos, então, com a revisão dessa questão da casa dele, o Ministério Público fez as suas contrarrazões, né, o seu contraponto, e se manifestou contra. O Ministério Público aqui, ele age, é uma ação civil pública, ele não é só parte, ele não é só fiscal da lei, ele é o titular da ação, foi ele que promoveu, né? Então, nós pedimos e o Ministério Público fez um parecer até relativamente grande, com jurisprudência, dizendo que não concordava. A partir de outros momentos, o juiz pediu para juntar outra documentação, foi aí que nós juntamos inúmeros documentos, inclusive vários documentos assinados de mão própria, individualmente, inclusive pelo professor Paulo Neves, que está aqui, demonstrando que aquele era o único bem dele e ele não ia ter nem onde morar, né? No caso, um senhor já de mais de 70 anos. É claro que nós colocamos lá que tinha várias comorbidades e etc. Novamente, depois dessa juntada, o juiz pediu o parecer do Ministério Público novamente e o Ministério Público novamente se manifestou contra, né? Justificou as suas questões e as suas teses jurídicas, né? E se manifestou contra, reiterando que o professor Aldo tinha que, sim, a casa tinha que manter penhorada para que fosse levada para leilão. Diante dessas circunstâncias, o professor, você me avisa do tempo aí, mas eu já estou quase terminando. Diante dessas circunstâncias, o juiz analisou todo o contexto e toda a documentação que foi vasta que a gente juntou, né? Inclusive com as assinaturas aí, que eu já citei aqui do professor Paulo Neves, e o juiz deu a causa a favor do professor Aldo. Então, ele já de imediato, ele até se adiantou, né? Porque essa é uma decisão que pode ser recorrida ainda ao Tribunal de Justiça. Ela pode ser o que a gente chama de agravo de instrumento, ela pode ser agravada para ser levada para o Tribunal de Justiça, mas o juiz até se adiantou. Eu até me espantei um pouco,
e já mandou oficiar o cartório de registro de imóveis e já mandou retirar a penhora da casa do professor Aldo. Quanto ao carro do professor Aldo, isso já tinha adiantado para ele desde o início, não teve jeito. Então, já surgiu o mandado de penhora do carro do professor Aldo, do Celta, para que ele fosse retido aí e para que ele seja levado à asta pública, ou seja, a leilão. Isso é o que está decidido. A gente pode recorrer do carro, mas eu falei para o professor Aldo que é muito difícil. É uma coisa muito difícil. Bom, enfim, aí está. Essa parte está terminada, só mais um trecho agora para finalizar. O professor Aldo, pode adiantar daquela medida que a gente não tomou ainda? Claro. Tá. 3 minutos. A graça, tem 3 maneiras do presidente da República declarar a clemência dele. 3 maneiras. Uma é o indulto, a outra é a anistia, mas a anistia ela tem que ser proposta pelo Congresso Nacional. No caso, não cabe anistia para o professor Aldo nem para a Camila, tem que ser algo proposta pelo Congresso Nacional. E a graça. A graça é uma espécie de clemência. Todos eles são atos políticos administrativos, não são legais. Depende da vontade do presidente da República. Só que nós temos já um indulto encaminhado aí através do processo de revisão de condenação, com a estratégia de se chegar aos preceitos constitucionais, que vai demorar muito, né, porque tem que ainda ser julgado, ir para o TJ, para depois a gente levar para o STF. O caso da anistia não cabe, porque depende da questão do Congresso Nacional, e existe aí uma brecha que é a graça. A graça, ela também não serve para tirar a pessoa da improbidade administrativa, porque não cabe graça contra a improbidade administrativa. Não cabe nenhum dos 3, na verdade, viu? Contra a improbidade administrativa. Porém, o que a peça que eu fiz para o professor Aldo, a Camila tem conhecimento, eu acho que eu mandei para ela também, e comecei a fazer a dela, eu não sei como é que desenvolveu a dela, nós colocamos todos os nossos argumentos e desviamos para os preceitos constitucionais. Então, o que tem que se fazer aí? Já finalizando, a gente vai ter que, paralelamente, que é muito mais rápido, eu falei para o professor Aldo que a gente tinha que fazer isso o mais rápido possível. Por quê? Porque vai os indultos para o presidente da República agora, no fim do ano. É colocar a graça aí no meio desse pacote também, né, junto com os indultos, para não esperar o ano que vem, né? E aí a gente já está feita a peça, está pronta, estamos aguardando a posição da Camila, que vai falar aí na sequência, e nós vamos entrar com a graça no Ministério, já é direto no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem que justificar isso perante o direito também, né? A base legal disso, ela já está toda sustentada, junto com os preceitos, os princípios constitucionais humanitários, já está toda embasada, aí, argumentada, e aí nós protocolamos isso no Ministério da Justiça, e o ministro da Justiça é quem vai analisar para ver se manda ou não para o presidente da República. Depois de protocolarmos, nós temos que aguardar aí o trâmite burocrático, eu estou falando assim em tese, né? Em tese da cadência jurídica e não é processual, né? Mas é um processo também, e processual e burocrática, né? E aí a graça vai direto, o ministro da Justiça avalia se sim ou não, se manda para o presidente da República ou não, e chegando em mãos do presidente da República, ele avalia se ele dá se sim ou não. O que nós queríamos prioritariamente era aproveitar agora a questão do final do ano, porque vai os indultos para o presidente da República e a gente colocar a graça nesse pacote. Finalizo, espero que tenha sido claro, e fico à disposição para qualquer dúvida.
E Jaime, obrigado. Pelo menos para mim, foi absolutamente claro, mas depois nós vamos abrir para eventuais dúvidas ou perguntas. Camila, você está por aqui, né? Você pode falar também uns 10 minutinhos. Camila também é advogada e é uma das companheiras também está nesse pacote de condenação juntamente comigo. Camila? Oi, bom dia a todos. Me ouvem? Sim, Conseguem sim. me ouvir? Sim, sim. Sim. Tá. Não, então, o Jaime me passou a discussão da graça, acho que foi na segunda-feira, nós conversamos de alinhar lá com o escritório, né, que me representa, para a gente fazer também uma peça, né, porque são 2 protocolos, né, Jaime? Um para o Aldo, um para mim, 2 pedidos de graça, mas que vão gerar 2 protocolos Isso. diferentes para o mesmo processo. Tem que ser individual. Como o Jaime tinha falado, são tipificações um pouco diferentes entre eu e o Aldo, a gente vai aproveitar esse momento para também pedir a graça. Eu tive uma reunião no escritório, acho que foi na terça ou na quarta-feira, assim que o Jaime me passou, na segunda-feira, tudo, e passou inclusive um esboço da discussão, eu passei para o escritório para a gente fazer uma peça, uma petição, e vamos encaminhar para o Jaime. Eu acho que até segunda-feira, Jaime, ou no máximo terça-feira de manhã, eu já te encaminho, porque eu já passei por escritório montar a petição com as observações da questão dos direitos humanos. Pegar lá no processo todo e a gente mencionar as minhas questões lá na peça, a do Aldo você já fez, e a gente encaminhar para o protocolo. O que eu vi no processo de cumprimento de sentença em relação a mim, a gente até de vez em quando vê a questão de atualização de valores. Hoje, se eu não me engano, deixa eu até pegar aqui que eu abri, está em torno, mais ou menos, a minha dívida de R$84 mil. A minha condenação é menor do que a do Aldo, mas tem as mesmas atualizações, 1% de juros desde lá de 2003. Então, tem 22 anos de juros, 1% ao mês, né? Tanto que a do Aldo ultrapassa muito o valor, porque a condenação dele foi 10 vezes o salário de vereador, da época. Então, se eu não me engano, né, Aldo, já passou dos 2 milhões, né, a dívida, se eu não me engano. Então, é uma dívida impagável. Só que a gente está tentando aí, no meu caso, a gente até já tinha falado nas outras reuniões, eles estão pesquisando patrimônio ainda. Por exemplo, eles pediram um ofício para a SUSEP. O que é a SUSEP? É para ver se a gente tem seguro, aplicação financeira, Aldo. Por incrível que pareça. Teve alguns retornos negativos e eles estão batendo ainda em questões, por exemplo, de saber se a gente tem, por exemplo, plano de previdência complementar, né, uma previdência particular, que a gente tenha depositado em algum fundo de previdência, outros valores. Eu não tenho, eu acredito que você não tenha. A pesquisa vem sendo negativa. Eles vão renovar posteriormente nova tentativa de pesquisa de patrimônio, né? O que eu queria ressaltar, eu não sei se o Jaime vai comentar, é que a gente teve uma pequena vitória, cabe recurso ainda, mas a casa do Aldo saiu da penhora e do leilão, né, Aldo? Cabe recurso do Ministério Público ainda, né? Vamos aguardar, mas é uma pequena vitória, porque agora abre chance e discussão também para o tribunal. O Ministério Público com certeza vai recorrer dessa decisão, porque acabou de sair agora, acho que foi no dia 28 de outubro, se eu não me engano, a decisão de retirada da casa do Aldo, do leilão e da penhora, tá? Mas vai caber recurso, a gente não sabe ainda. Em relação a mim, eles estão têm pedido de renovação desses ofícios, para saber se eu tenho previdência privada, se eu tenho fundo de investimento, mas como eu não tenho, acredito que vai voltar negativo. E no meu caso, a gente está, como eu tinha falado anteriormente, apostando na prescrição. O que é a prescrição? Eles vão tentando achar patrimônio, não acha, tentando achar bens e não acha, até chegar uma hora que fica tudo negativo as pesquisas. Não tem patrimônio, não tem o que executar. A partir dessa prescrição, quando houver a prescrição, a gente vai alegar prescrição intercorrente, no meu caso, dizer que foi tentado, não achou patrimônio,
que o processo tem que se extinguir, a execução tem que ser extinta ou suspensa, porque ela pode ser suspensa por um período, né? Que eu acredito que essa é a tese do Ministério Público, para dali um tempo ele reativar o processo, fazer novas pesquisas de patrimônio e uma tentativa de nova execução. Mas a gente está apostando na prescrição. Em relação a isso que o Jaime falou, de a gente tentar exatamente fazer o pedido de graça junto com os indultos nesse momento, é porque em dezembro o presidente da República assina os indultos, graça ou perdão, e sai publicado em Diário Oficial para quem ele está concedendo, né, o indulto, graça ou perdão, já no início do ano seguinte, né, Jaime, se eu não me engano. Então, a gente tem que aproveitar esse pacote. Por isso que a gente vai fazer uma petição também, enviar para o Jaime, e vamos tentar aproveitar esse momento. E numa conversa com o Jaime, eu vou abrir aqui, porque eu acho que também pode ser encaminhamento, eu tinha conversado com o Aldo também, assim que fizer o protocolo desses 2 pedidos de graça, gerando um protocolo, um andamento, eu sugeri para o Aldo que a gente fosse até Brasília. Eu, o Aldo, ou uma comissão, né, mais uma comissão, os advogados, representantes do comitê, que a gente fizesse uma possibilidade de ir a Brasília. Porque, assim, os capitalistas, eles fazem o lobby lá, quando está para aprovar alguma medida ou alguma petição, a gente chama o despacho de orelhada. O que é o despacho de orelhada? E lá em quem está recebendo o nosso protocolo, já com o dossiê, já com o protocolo na mão, dizer, olha, nós protocolamos um pedido de graça, mas queremos ser ouvidos. Nem que seja por 10 minutos essa conversa com os ministro. Nós temos o ministro agora, o Boulos, que é ligado aos movimentos sociais, mas pedir institucionalmente. A gente, depois que fizer o protocolo da graça, a gente encaminhar e-mails para as instituições, para os ministérios, para onde a gente quer direcionar o pedido de reunião, e a gente ir até Brasília, só que isso antes de dezembro, assim, antes do recesso do final de dezembro. Então, seria para a gente, talvez, tentar ir até Brasília, no máximo até começo de dezembro, uma pequena comissão, para que a gente vá nos ministérios dialogar, já com esse protocolo, a petição da OEA e um dossiê na mão. A gente quer ser ouvido. Eu acho que a presença física nossa, a nossa história, o ministro que ouvir, ou o secretário do ministro que ouvir o nosso relato, também tem mais força que o papel. Ganha um peso político. Você ter uma reunião nos ministérios e divulgar isso, eu acho que faz parte da nossa agenda política, uma ida a Brasília. Aí, por isso que eu já deixo a sugestão para a gente discutir como viabiliza isso, se de fato é esse o entendimento, depois dos protocolos a gente ir até Brasília. Aí eu acho que é isso, Aldo, no geral do processo. Ok, bacana. Essa proposta está posta. Agora nós vamos abrir a palavra, mas antes, porém, o Jaime quer fazer um complemento, Jaime, rapidinho. Rapidinho. Falando, né, que frisando, eu mencionei isso daí, que a Camila, toda a decisão sempre cabe recurso, nesse caso cabe o agravo. Vamos aguardar. Mas já chega bem enfraquecida pela documentação que a gente tem lá em cima, viu? Então, dá para ser otimista. A gente vai com o pé no chão, mas é otimista. Da casa do professor Aldo. Só uma coisa que eu esqueci, a casa do professor Aldo, ela foi até o momento, né, se não houver nenhum agravo, ou se houver depois da decisão do agravo, ela está fora. Mas a vida do professor Aldo continua a mesma. Ele está com a execução, ele pode ter o salário dele penhorar, bloqueado a qualquer momento, tem que se prosseguir outros procedimentos, e amanhã depois acontece alguma coisa com o professor Aldo, ele fica com essa dívida, ou a própria Camila, aí vai pegar a casa dele, vai retirar a casa dele, de qualquer jeito, porque pega, o que tiver no nome pega. Então, tudo isso continua. Era só para complementar. Só foi a casa do professor Aldo que, nesse momento, a gente vai aguardar se tem recurso ou não, que foi retirada, nesse momento. Mas
eu acho que pode permanecer otimista, é bem robusto a prova, né? A Camila sabe, ela é advogada, da questão de bem de família. É muito robusto. Então, pode ficar otimista, mesmo que tiver agravo. Mas se a gente conseguir isso na segunda instância também, que já foi conseguido agora, até o momento está conseguido, toda outra questão de execução permanece em cima da Camila e do Aldo. Continua a mesma coisa. Se entra um dinheiro na conta, alguma coisa, algum outro bem, como ela falou aí na SUSEP, se ela tem uma capitalização, se ela tem, vasculha tudo e tudo que cair, tira. Não pode ter nada, continua a mesma coisa nessa parte. Era isso que eu queria complementar. Obrigado, Jaime. Só para abrirmos aqui a conversa, dizer que, em relação a tudo isso, eu também não tenho no convênio, não tenho nada, entendeu? Tenho disposição de tocar a vida e tocar a luta, né? E vamos tocando de cabeça erguida. Mas e nesse contexto também, do ponto de vista mais político, todo mundo sabe que recentemente nós fizemos um documentário. Esse documentário, pelos comentários que eu tenho recebido, ficou muito bom, que é uma grande ocupação no território da Casa Grande. Aí tem toda uma simbologia do nome, da narrativa, que vincula a Casa Grande como a Volkswagen, como o terreno da Volkswagen, uma grande ocupação no território da Casa Grande. Quer dizer, quem não assistiu, vale a pena assistir também. Vamos abrir agora a palavra para que as pessoas possam se manifestar uns 2, 3 minutos, e como está sendo gravado depois, Neuza e companheiros e companheiras vão fazer uma síntese dessa nossa reunião, tá bom? Primeiro que levantou a mão, se a Neuza puder me ajudar aqui, que eu estou no celular, e às vezes eu não tenho uma dimensão da totalidade da tela. Às vezes não tenho, porque só vejo aqui 6, 8 pessoas aqui na tela, né? Paulo, com você então. Bom, camaradas, na realidade, do ponto de vista jurídico, eu não vou nem fazer reparo, porque a fala tanto do doutor Jaime, parabéns aí, uma atuação magistral nesse processo, e também a doutora Camila, que infelizmente também é parte direta no processo, sendo atingida aí, e nós temos que dar todo o apoio para que a companheira tenha os seus direitos plenamente restabelecidos, juntamente com o companheiro Aldo. Eu, particularmente, sou envolvido praticamente direto nessa ação, acompanho a trajetória do companheiro Aldo desde os anos 80, então acompanho, atuo, ou diretamente, ou mesmo ali como aliado de primeira hora também. Esse movimento Santo Dias a gente acompanhou também na época, em 2003, aqui em São Bernardo do Campo, então isso é chover numa olhada a gente repetir aqui. Eu vou me ater aqui a esse momento, que, como disse a doutora Camila, é uma vitória ainda que pequena, o fato de pelo menos o juiz de primeira instância ter afastado o risco, né, da penhora da casa do companheiro Aldo, e que eu, inclusive, assinei, como lembrou o doutor Jaime, assinaria 1000 vezes, 1000 documentos, se necessário for, né? E não só eu, mas centenas de companheiros e companheiras aqui de São Bernardo e do estado de São Paulo têm a mesma posição. E considero que essa luta tem sido uma luta exemplar pela resiliência, pela resistência, pela forma como não tem desanimado nem baixado a cabeça dos companheiros e companheiras nesse enfrentamento a uma ação tão difícil de ser enfrentada, né? Tendo um trâmite em julgado no STF, inclusive na figura aquela coisa irônica, né, do ministro Alexandre de Moraes, mas os companheiros, esse movimento, que eu diria até que, de uma certa forma, é também nacional, tem sido uma referência
porque nós estamos tendo uma desanimação grande de companheiros que vêm sofrendo perseguições semelhantes. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo eu estou pegando a rede estadual de professores de São Paulo, virou lugar comum professores serem exonerados. A rede estadual, esse ano, a gente já teve mais de 50 professores efetivos exonerados, perderam seus cargos, muitos deles com condenações a bem do serviço público, vão ficar 10 anos sem poder atuar no serviço público, e o pessoal simplesmente baixa a cabeça, não tem um movimento de reação contra isso, ou por ineficiência do nosso sindicato, tem sido muito ruim a posição, na minha opinião. Aí já é uma autocrítica, mas, enfim, a gente tem observado isso, nós temos exemplos, tem um companheiro nosso em Itu, o companheiro Rafael, que perdeu o cargo, tem o companheiro Ronaldo em Hortolândia, tem os companheiros, 5 professores de uma única escola em Guarulhos, aquela greve de 2000 também, 2015, né? Inclusive o companheiro Osman Martiniano, nessa escola que perdeu o cargo. Hoje a gente tem aí em Guarulhos, em decorrência da ocupação Anita Garibaldi, o companheiro Ezio Expedito, que inclusive acredito que está com todos os direitos cassados, e não há uma reação como está tendo aqui com esse movimento do companheiro Aldo, que eu acho que o vídeo tem que ser propagandeado e tem que ser levado em todos os locais onde a gente for. Inclusive, eu proponho levar para a POS Central, para que a POS possa reproduzir também isso em nível estadual. Para concluir minha fala, que eu já falei demais, em relação à questão das ações que o doutor já também a doutora Camila colocaram sobre levar para Brasília, eu acho que tem que fazer, como dizia o Pedro Tierra, na luta de classes todas as armas são buenas, né? Pedras, noites e poemas, mas enfim, eu acho que o momento que combina esse problema do Rio de Janeiro, como também a questão da aproximação do período eleitoral, isso a gente pode ter elementos positivos, mas também negativos em relação a isso. Pode ser, dependendo do status quo que está à frente do governo hoje, e se for majoritário, e que o governo hoje, o governo Lula que eu estou falando, ele é um governo muito mais dirigido pela questão do Ministério das Comunicações, né? Que eu até esqueço o nome do ministro hoje. Eu acho que qualquer iniciativa nessa área de conceder graça, conceder qualquer benefício que a direita e a burguesia entendem como benefícios dessa área criminal ou mesmo civil, pode cheirar como um desgaste para o governo. Então, mas, assim, isso não significa que a gente não deva tentar. Até concordo com a doutora Camila, que temos que ir para Brasília, talvez a Camila, o Aldo e o doutor Jaime, fazer essa tentativa. Mas eu reporto que é muito difícil em virtude desse momento que nós estamos enfrentando e pelo fato de ser uma disputa eleitoral. Mas, enfim, temos que tentar, até porque o governo é um governo que nós ajudamos a eleger e tem que estar do lado do povo, e essa é a reivindicação que nós fazemos, independente do momento. Obrigado, Paulo. Nós temos vários companheiros e companheiras aqui inscritos, mas eu quero só fazer um adendo. Quando o Jaime citou de que o Paulo assinou um documento, é verdade, e também o Sérgio assinou esse documento, e também me parece que a Soninha e Verinha também, não sei se a Cida, mas então a solidariedade não faltou por parte da militância nossa aqui, que foi solicitado uma declaração de que me conhece, de que corroborando com aquilo que eu tinha, afirmando que só tinha esse patrimônio. É isso. O próximo, eu acho que é o Sérgio, é isso? Aldo, é o Sérgio, oi? Depois do Sérgio é a Elaine. Tá. Sérgio, vamos lá, uns 3 minutinhos, pode ser? Pode, Aldo. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu quero falar primeiro como vizinho
do professor Aldo Santos e ex-aluno aí do Pedra, dizer que eu estou muito feliz com essa vitória, ainda que parcial, mas importante, e também parabenizar aí a nossa querida Camila, doutora Camila, que não tem desistido, né? Quero, como operador do direito, aqui deixar bem claro e para todos e todas o meu respeito ao Dr. Jaime, que também tem nos contribuído muito aí no Conselho da Cultura, de forma voluntária, e em outras ações também de forma voluntária, e que muitas vezes é perseguido dentro da própria OAB, né, que seria o órgão de defesa dos direitos do advogado, das prerrogativas do advogado, mas também existem muitas pessoas que são conservadoras, que têm um pensamento retrógrado e que muitas vezes perseguem quem pensa diferente, como o meu caso, que fui me convidado a me retirar da Comissão de Igualdade Racial da OAB, né? Fui convidado a me retirar. O Dr. Jaime também, muitas vezes, olhado de forma torta, soltam piadinhas, falam mal, falam o que incomoda. Então aqui eu quero também deixar minha homenagem ao Dr. Jaime e dizer o quanto o Dr. Jaime tem crescido nessa luta aí por direitos sociais, por direitos humanos e na luta de classes. Considero hoje o Dr. Jaime um grande quadro político e renomado para nos representar aí no futuro aí em algum cargo eletivo, caso ele queira, caso ele tenha interesse, né? E quero aqui dizer o seguinte, que nunca foi fácil, nunca vai ser fácil e nunca será fácil. Porém, a gente nunca vai desistir de lutar. E muitas vezes a gente vai lutar escondido, anonimamente, para não ser perseguido, para não perder conquistas que a gente teve. A gente muitas vezes vai estudar a pé, sem dinheiro, não tem dinheiro para comprar o livro, pega emprestado, não tem dinheiro para pagar a prova da ordem, né? Às vezes dá problema na faculdade, a gente não consegue pagar a mensalidade. É para nós de periferia um sufoco. Um sufoco. Então valorizem. Eu sei que é muita demanda, muita coisa, mas se puderem pagar, pelo menos pelas custas, porque não é barato para nós é muito complicado. A gente muitas vezes tem que tirar dinheiro do próprio bolso para transporte, para ir nos movimentos sociais, para fazer um parecer, para fazer um documento, para fazer uma ata, para fazer um estatuto, para fazer um documento. A gente faz gratuitamente, mas quem puder e contribuir, eu acho que seria importante a gente dizer isso, porque as pessoas acham que por a gente ter feito direito a gente já está rico, né? E não é bem por aí. É o contrário, a gente dá mais de nós do que vocês imaginam. Muitas vezes a gente vai caminhando até o movimento social porque não tem dinheiro para pagar o transporte, mas a gente não deixa de fazer, não deixa de abraçar, não deixa de fazer as formações, porque a gente também faz formação em direito, né? Então reconheçam o trabalho do Dr. Jaime, porque ele é essencial e ele tem dado volume e visibilidade ao pessoal de São Bernardo do Campo. Dr. Jaime é essencial à luta. Parabéns, Dr. Jaime. É isso. Muito obrigado. Desculpe aí as falas se ofendeu alguém. Olá, Sérgio. De fato, nós concordamos em número, gênero e grau com sua fala, tá bom? Elaine. Então, primeiro eu quero também parabenizar o Dr. Jaime, parabenizar toda a ação da militância aí, dizer que eu estou super aliviada de saber que pelo menos esse passo da casa foi resolvido. Nossa, você não tem noção do alívio, porque eu e várias outras pessoas, a gente ficou extremamente aflito, né, super preocupado com tudo isso que estava acontecendo, e agora sabendo disso, nossa, tem noção do alívio
Jaime e pessoal. Nossa, não tem noção do alívio. Então, meus parabéns, e eu sempre falo, orgulho dos meus grandes camaradas da POSP, do PSOL e tudo mais, né? Eu também queria sugerir aí ao Aldo, à Neuza, ao pessoal aí, para a gente fazer alguma formação, algum estudo, alguma reunião como essa aqui, para a gente entender exatamente a arma da burocracia na mão da direita. Porque, assim, ó, na escola, na educação, todo dia a gente tem que ficar pendurado no celular com essas plataformas, para tudo. É para testar, é recadastramento, é não sei o quê, confirmação de dados, é não sei o quê. Eu não estou mais em sala de aula, quem está em sala de aula é um monte de coisa. Quer dizer, a gente sabe que a burocracia é a maior arma aí da direita, né? Eu também estou sofrendo o processo, claro que o meu caso é bem mais simples, né? É por questão de excesso de faltas. Eu não tive nenhuma resposta até agora, esse processo está correndo aí há uns 4, 5 anos, e até agora não tive resposta nem A nem B, né? E então, assim, a gente precisa entender. Eu sou super fã de Franz Kafka, que é um escritor do início do século XX, que tratou dessa besta, né? Desse monstro de 7 cabeças que é a burocracia. Então, eu queria sugerir isso para a gente entender. Nossa, a minha casa às vezes fica abandonada, porque eu tenho que ficar o dia todo, no aplicativo tal, no outro, e não funciona. Não, mas tem que fazer, que senão corta o pagamento, que senão não sei o quê. Gente, outro dia pediram, não sei se vocês viram, pediram declaração de imposto de renda, assim, de um dia para o outro. Na minha escola foi de um dia para o outro que pediram isso. Gente, que absurdo é esse? Fora fora antecedentes criminais, a gente tem que ficar pendurado na internet. Gente, é lógico que eles querem pegar a gente no pulo, eles querem achar uma coisinha ali para ferrar com tudo, né? Então, eu acho que é importante a gente tratar desse assunto, tá? Obrigada, parabéns, estou super... Ai, você não tem noção como eu estou aliviada, que pelo menos a casa tá salva, né? Obrigada, Jaime, obrigada, Aldo. Obrigado, Elaine. Nós que agradecemos você, a sua sensibilidade de todos e todas que estão aqui presentes. Lúcia. Lúcia, Camila e Chico, Aldo. Obrigado, Lúcia. Oi, bom dia. Salve, salve. Eu ergui aqui a mãozinha só para fazer uma saudação, né? Feliz em poder estar voltando a participar, né? Vocês sabem aí, todo mundo que me acompanha, gratidão pelo carinho que eu tenho recebido aí nas minhas lutas. Então, na minha luta particular, tive que me ausentar um pouco dessa luta coletiva, mas a gente nunca deixou, né, aí de acompanhar, e faço, né, coro aí com a Elaine. Que alívio, né, Aldo? De saber que, pelo menos nesse momento, tu pode respirar um pouquinho mais aliviado, né? E deixar aqui, né, meu abraço, minha gratidão ao Aldo, à Camila. Nesses momentos mais difíceis da vida, no tratamento, na luta, lá no servidor público, né, Elaine falava das burocracias. O Estado, às vezes, nos adoece, e quando estamos doentes, a gente tem que lutar duplamente, não é? Pelo nosso direito ao atendimento à saúde. Estou readaptada também, já tem 2 anos, e aí, né, é outra luta, né, para nos manter readaptada enquanto não temos condições de voltar à sala de aula. E nesses momentos, né, é o exemplo de luta de pessoas como Aldo, como Camila, como tantos outros que estão aqui, que nos alimenta, né, que nos dão força para seguir em frente. Então, graças a Deus, também estou aí vencendo a doença e podendo voltar a participar, aí pelo menos quando é online é tranquilo, e algumas presenciais também. Espero em breve poder abraçá-los e comemorar as vitórias que virão. Abraço grande, parabéns Aldo, parabéns Camila, beijo no coração de todos. Grande Lúcia. Lúcia é uma figura fantástica. Lúcia foi presidenta da Profesp, é uma lutadora histórica, e estamos aqui também torcendo fortemente por você, viu?
fortemente e vai dar tudo certo, já está dando tudo certo. Tá bom? Conte com a nossa torcida, Gratidão. com a nossa gratidão, com o nosso carinho para contigo também, tá bom? Vai dar tudo certo, tá bom? Próximo agora é a Camila, é isso? Neuza, é isso? Camila e depois o Chico. Obrigado. Só Camila. um minutinho. Um abraço grande para a Lúcia, muito grande mesmo. E lembrar aqui também, né, que a luta maior é a nossa para a manutenção da nossa saúde. E nós ficamos aqui torcendo, estamos torcendo pela Lúcia e também ficamos muito felizes de ver a recuperação da Sueli, que também passou por um momento muito grave, né, na saúde dela. Mas a Sueli também está de volta com a gente e a gente fica muito feliz de ter as duas aqui. Tá bom, Lúcia? Beijo no seu coração. Bem lembrado, Neuza. Camila. Primeiro eu vou cumprimentar a Lúcia. Lúcia, tenho te acompanhado nas redes sociais, vi toda a sua luta e na torcida pela sua recuperação. Que bom que você está aqui com a gente novamente, cuidando da saúde. Beijo para você e na torcida mesmo, para que a gente tome um café e comemore a sua recuperação, tá bom? Beijo grande no seu coração. Eu queria retomar um pouco o que o Paulo falou, em relação, por exemplo, a alguns outros processos que o MTST acabou, na verdade, em outros processos. Quando ele falou do Ézio, o Ézio também tem um processo, Aldo, parecido com o nosso. O Ézio ele foi condenado numa ação de interdito proibitório quando era o Anita Garibaldi. Quem fazia a defesa do processo do Anita era o Serginho, que era do PSTU naquela época. Só que o Anita, ele continuou, negociou, só que o processo do interdito proibitório também suspendeu o patrimônio do Ézio na época, e se eu não me engano, não sei se direitos políticos, mas patrimônio, eu lembro que teve essa tentativa também de bloqueio. O Ézio fez uma defesa para sair do processo, dizendo que ele não era liderança lá, mas o TJ também não aceitou. Então, o Ézio continuou vinculado também a um processo do MTST da ocupação do Anita Garibaldi. Eu não sei dizer hoje como que está essa situação do Ézio atual, né? Eu sei que o processo, enfim, teve uma negociação, então eu não sei se ele conseguiu se desvincular, porque o Anita negociou direto com o proprietário, enfim, teve toda uma discussão. Então, mas teve isso também, num processo muito parecido com o nosso. Em relação ao nosso, o que o Jaime falou, também tem, assim, nós tivemos um pequeno avanço, uma pequena vitória, que é a retirada da casa do Aldo, do leilão e da penhora, mas a gente ainda tem o risco, sim, de bloqueio de patrimônio, salário, aposentadoria do Aldo, e toda vez que bloqueiam nossas contas, né, Aldo, a gente fica sem o pagamento daquele mês, tem que entrar com recurso, que é essa burocracia, e às vezes demora meses para a gente ter o nosso salário, que é o pão nosso, né, que a gente põe na mesa, é fruto do nosso trabalho, fruto da nossa aposentadoria ou do meu salário. Então, sim, eu sempre estou de olho nesse processo, porque eu estou vendo que tem pedido de renovação de pesquisa patrimonial. Então, a gente ainda corre o risco de ter novamente bloqueado salário e aposentadoria. A nossa corrida dos advogados é a gente recorrer para desbloquear. Agora, tem uma questão que eu estava pensando, Jaime, que eu não sei, em relação à suspensão dos direitos políticos. Eu acho que depois a gente teria que aprofundar, não estaria prescrito, eu digo o seguinte, do tempo que eles entraram com cumprimento de sentença para a suspensão dos direitos políticos minha e do Aldo, foi em 2018, nós estamos em 2025. Eles expediram um ofício para o TRE, eu não vou lembrar a data, porque eu não estou com o processo aberto aqui, dizendo exatamente da suspensão dos direitos políticos, que o Aldo estaria inelegível e tal. Isso já prescreveu, valeria a pena a gente fazer essa discussão da prescrição, estou falando da suspensão dos direitos políticos, só dos direitos políticos, não sei, a gente precisa amadurecer. Se prescreveu, não caberia a gente se manifestar no processo?
Porque o Ministério Público, se ele não pediu a suspensão na época própria, também não prescreveu? Ou se ele pediu e alguém comeu bola, digo, demorou para mandar o ofício para o TRE, demandou para expedir os ofícios de suspensão dos direitos, porque já vai fazer 7 anos, né? De 2018 até agora, eu acho que a gente precisaria dar uma olhada na questão dessa suspensão dos direitos políticos, que já não está prescrita, para o juiz declarar isso, né? Porque aí são duas coisas diferentes. A gente consegue exercer, pela prescrição, declarar que não há mais suspensão de direitos políticos, enquanto a gente ainda continua na batalha econômica, né? Nós não vamos pagar essa dívida, nós vamos discutir pela graça, nós vamos discutir pelos outros meios. Mas específico sobre a questão dos direitos políticos, eu acho que valeria a gente pensar se já não está prescrito esse pedido do Ministério Público, entendeu? Eu não estou com o processo aberto, por isso que me veio na cabeça isso agora. Porque aí seria um outro tipo de manifestação, que não é só a defesa, né, do bloqueio, contra o bloqueio e contra o patrimônio, mas eu acho que valeria a pena a gente falar que está prescrito, sim. Né? Eu não sei exatamente. É uma petição intermediária para declarar a prescrição dos direitos políticos, que não tem nada a ver com a questão da continuidade do processo. Ele pode até continuar tentando pegar patrimônio ou não, mas a questão dos direitos políticos, eu acho que a gente tem que ver se não está prescrito. E valeria a pena a gente se manifestar para declarar isso extinto. Era isso. Obrigado, Camila. Chico? Bom dia a todos aí. Eu sou aqui do centro de São Paulo, né? Mas tem uma ligação muito forte aí com a luta do Aldo, que nós fizemos junto com a filosofia, né? A criação da Profesp, da Profib, os vários encontros e ações que nós fizemos durante esses últimos 15 anos, né? E nós tivemos agora a Profesp, o nosso 6º encontro estadual. A Lúcia estava lá, está voltando, então espero que, né, venha recuperada e participe de novo com a gente. A Neuza também, representando a Profiteiro lá no nosso encontro. Felizmente o Aldo não pôde aparecer, mas tudo bem. Eu só quero dizer que, para esse encontro, nós fizemos mais... eu pedi justamente por causa da carta que tem aqui, um boletim da Profesp, e atrás tem aqui uma petição, uma carta, que saiu no boletim 10 anos, agora está saindo 15 anos. Não a criminalização da política e dos movimentos de lutadores sociais, contra a condenação do professor Aldo Santos e da advogada Camila Alves. Eu pedi esses mais 500 boletins, justamente para a gente continuar divulgando, não só a Profesp, mas também, a gente sempre fala da carta aqui, contra essa condenação dos lutadores sociais, né? E realmente é uma coisa impensável, mas pelo que a gente viu depois do bolsonarismo aí, o que a gente está vendo na faixa de Gaza, o sistema capitalista, a necropolítica que nós discutimos no 6º encontro, quando eles têm que eliminar um adversário, eles, né, não têm o mínimo pudor, né, de, usando uma metáfora, entrar no morro e matar mais de 100, né? E aí, com o apoio da mídia, tudo mais, sabe, você tem que ser eliminado fisicamente, mas eu acho que a eliminação, viver o Aldo, um processo desse, no final da vida, aposentado, da Camila, né, é uma coisa que é pior do que ser eliminado fisicamente, porque você fica com a tensão certamente constante de perda do lugar de morar, de perda do salário, que é aquilo que você lutou a vida inteira. Então, isto é uma coisa realmente lamentável, mas a extrema-direita, o fascismo, não tem pudor de eliminar seu adversário. Como eliminam as crianças em Gaza, eliminam animais, né? Falando aqui, eu fiquei sabendo de uma cachorra que foi morta no tiroteio, e ela não estava com arma na mão, né? A cachorra morreu no tiroteio lá
no Morro do Alemão, né? E eu acho que não foi só ela, muita gente morreu também. E aí vem, não, porque a mídia o tempo todo falando, né? Não, foi lá na mata, foi na mata. Não foi só na mata, né? Ou seja, eu quero dizer o seguinte, a necropolítica, a política da morte, né? Ela mata de muitas maneiras. Eu senti um pouco isso quando em 2016, se eu não me engano agora, prestes a me aposentar, e aí, de repente, uma carta anônima me acusando de coisas que eu não tinha feito, de coisas distorcidas, e quase eu passei 3 anos naquele sufoco, 2, 3 anos, entrei e tal, aí retiraram, né, porque foi uma denúncia totalmente infundada, e eu vejo, se eu 3 anos eu fiquei doente, imagina para quem está sofrendo isso há mais de 20 anos, né? Então, isso é impensável. Conte com o nosso apoio, conte com o apoio da Profesp, né? O que precisar, não tenham pejo de pedir, e se a gente precisar ir junto para Brasília, fazer movimento, a gente estamos aí na luta de apoiar vocês nesse momento, né, realmente doloroso, acho que a palavra é essa, doloroso, desgastante, estressante, né, estafante, né, que acaba com a saúde de qualquer um. Um abraço para todos vocês. Ô, Chico, obrigado pela deferência e também obrigado pela sua manifestação, assim como as demais pessoas e companheiros e companheiras. Eu queria primeiro dizer que muitos companheiros me ligaram, não, vamos fazer um churrasco, vamos. O Marcelo está aqui também, acho que o Marcelo é da Argentina, né, Marcelo? Acho que depois tem companheiros aqui da Bahia, da Argentina. Você tá bom? Legal, seja bem-vindo, viu? Marcelo Martinez, um companheiro extremamente compromissado, professor lá na Argentina e está sempre acompanhando as nossas atividades, as nossas publicações. Já já passa a palavra para você, Marcelo, tá bom? Então, primeiro dizer que é claro que eu vi com alívio a restituição da casa, mas também com uma certa preocupação ainda, considerando que quando na primeira instância eu fui absolvido, nós fomos absolvidos, mas depois o Ministério Público recorreu e chegou no Supremo com a condenação. E o Ministério Público de São Bernardo do Campo, eles são autores dessa ação. Então, certamente eles vão recorrer. Esse pessoal são corporativistas, né? Muitas vezes eles podem, nas instâncias dos seus aliados, eles podem reverter a decisão. Mas, de qualquer forma, foi meritória a ação e o movimento coletivo que nós. E na figura do nosso advogado, o Jaime, que tem dado uma contribuição inestimável. Mas até falei para o Jaime esses dias que o juiz mandou, né? O juiz publicou, né, essa decisão da casa e também publicou a decisão do carro que vão vir a qualquer momento aqui para poder avaliar o carro e em seguida levar para já é decisão também do juiz, né? Já é decisão do juiz para levar para leilão o carro. E o Jaime, inclusive, me orientou no sentido de preservar, né? Uma vez que o oficial de justiça chegando aqui, porque já tem a determinação do juiz, deixar o carro um pouco de lado, porque eu passaria a ser alguém que vai cuidar do patrimônio do Estado, né? Até eles fazerem o leilão. Claro que o carro não tem valor comercial. O carro é um carro 2004, o Celta 2004, não tem valor comercial, mas tem valor simbólico, né? Tem valor de afeto, porque os revolucionários também têm afeto pelos bens materiais que comungam da sua existência, que participam da sua existência. Nós desenvolvemos um certo apego, né? E aí eu fiquei assim, uma tarde aqui muito cabisbaixo, né? Observando, né? Quer dizer,
você sendo condenado por uma coisa que você tem certeza de que você não cometeu crime do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista humanitário, né? Aonde que a solidariedade pode ser tipificada como crime? Aonde, né? Claro que no capitalismo tudo isso pode, né? Mas na minha simples leitura, nas minhas convicções, isso não cabe. Isso não dialoga com a vida, não dialoga com os preceitos minimamente humanos, se não do ponto de vista filosófico, pelo menos dos direitos familiares elementares que os pais da gente nos ensinaram em ser solidário, em estender a mão, principalmente os pobres, e eu nessa condição que vim dessa extrema pobreza, também não, né, nós aprendemos de que o pobre é solidário entre si, e na hora que ele vê uma ação de solidariedade, ele não mede consequência e não pode medir mesmo, ele vai lá e abraça aquela ação solidária, né? Então, assim, o que o Chico diz é verdade. Às vezes, claro que eu não desejo isso para ninguém, mas às vezes uma ação direta, você fica livre do sofrimento, porque, cara, eu estava exatamente vendo isso aqui desde 2000, a publicação do Diário do Grande ABC, terça-feira, 3 de fevereiro de 24, de 2004, né? Então você percebe que é um massacre emocional, é um massacre psicológico, é um massacre que isso tem custado caro para a gente, de depressão a outros tipos de sofrimento, né? A outros tipos de sofrimento, de tentativa de se livrar disso, mas nós também avaliamos de que o que nos alimenta muitas vezes é a ação coletiva dos colegas nessas ações, nessa participação. Mas eu entendo que esse movimento ele tem esse papel, porque tem o papel de que nós acreditamos e sonhamos com um mundo melhor, sonhamos com a nova vida, sonhamos com a construção de uma sociedade antagônica a esses valores. E nós estamos na busca construindo isso, e um dia nós vamos construir, e um dia será construído. Quero, inclusive, Paulo, Camila e outras pessoas aqui, dizer de que talvez se faça necessário, urgente, chamar esses companheiros também que estão sendo vítimas de perseguição, o Ezio, os professores, numa reunião em São Paulo, que o comitê também externe a sua solidariedade, juntos, no sentido de que possamos dar visibilidade para não desanimar as pessoas, para não ser um exemplo negativo para os lutadores, que normalmente esse é um dos objetivos deles, dizendo, olha, não entra nisso, não vai lutar por sua casa, não vai fazer greve, porque o preço é muito alto a ser pago, né? E nós temos que dizer que, como o documentário provou, de que não tem luta perdida, de que a partir da luta de São Bernardo do Campo, grandes conquistas aconteceram no campo da moradia popular, né? Aliás, até recentemente, me parece, o D'Alessio está aqui, inclusive, que um dos prédios de Santo André, me parece que tem alguma coisa de Pinheirinho, Pinheirinho não, de Santo Dias, né? Então, famílias que naquela ocasião depois continuou participando do MTST. Então, pessoas conquistaram. E nós estamos pagando preço por isso e vamos continuar pagando esse preço e lutando incansavelmente para que ninguém desista, ninguém desanime das lutas. Nós não temos o direito de recuar 1 milímetro em relação à luta por um mundo melhor para aqueles que virão. Nós temos que ser essa ponte para ligar o passado daqueles que construíram e que lutaram com aqueles que virão, porque também nós não vamos nos omitir de continuar construindo essa ponte para as gerações que virão. Então, eu quero sugerir, fazer essa proposta de que possamos passar o vídeo, não sei se o Paulo até poderia ver lá com a gente, uma sala na central, passar o vídeo na central e chamando especialmente
esses colegas que estão condenados, né, desde o Ézio e outros companheiros da educação, para que compareçam, para que a gente possa, após o vídeo, o filme, né, que eu considero uma espécie de filme, que é um filme de uma história importante, que é uma grande ocupação no território da Casa Grande, e que possamos depois discutir medidas de visibilidade, de conforto e solidariedade também a esses colegas que estão com problema, que estão com dificuldade. É isso um pouco, essa minha fala, mas eu quero agradecer fortemente, aqui nós estamos em torno de 18 companheiros e companheiras, agradecer fortemente a participação de todos, a solidariedade de todos, e dizer que essa não é a luta minha e a luta da Camila, não é a luta nossa, só de nós dois. É uma luta de milhares de pessoas, de 10 mil pessoas na ocasião que participou do movimento, e de milhares de pessoas que ainda hoje não têm um teto para morar e que, portanto, nós temos essa obrigação militante, dever militante, de estar chamando todos e todas para a luta por uma educação de qualidade, por uma saúde meritória para todos, e também por moradia, e mais do que isso, a moradia é simbólica, é a colocação de tijolos e mais tijolos para que possamos construir uma nova sociedade, que é uma sociedade socialista que nós tanto sonhamos e vamos um dia conquistar. É isso, companheiros. Eu continuo passando a palavra aqui para os companheiros que levantaram a mão. O próximo, quem é, Neuza? Que tem mão, acho que na A baixa. Lúcia, ela está com a mão levantada, eu não sei se ela esqueceu de baixar ou Tá. se... Quem que é Eu o só próximo? esqueci de baixar, estou baixando. Então, Valeu, tá bom. Lúcia. Valeu, Então, Lúcia. é o Marcelo agora e depois Marcelo, a Wanda. depois a Wanda, isso. Tá, bacana. Nós já estamos na fase de conclusão, já temos aqui várias propostas apresentadas, ida a Brasília, fazer reunião na capital. Quero pedir para a Camila da gente passar um filme lá em Guarulhos, inclusive chamando o Ézio e pessoas da ocupação da Anita Garibaldi. E, enfim, aqui em São Bernardo, eu tenho falado com o Sérgio, no sentido de nós otimizarmos esse filme, porque ele tem um papel importante, inclusive pedagógico. Companheiro, vai lá, mete bronca aí. Conta pra gente como está a situação também lá na Argentina e pode falar, por favor. Buen día a todos. Voy a hablar en español porque mi portugués todavía no supera el cuarto de boca, siempre falo. Está el portugués media boca y bueno, el mío es cuarto de boca. Entonces es más claro en español. Mi solidaridad con Camila y con Aldo. Bueno, acá en Argentina estamos en un periodo de transición. No está bien la cosa, pero tampoco estamos cayendo. A mí me preocupa lo que sucedió en Brasil, ahora en Río, mejor dicho, no en Brasil, sino en Río de Janeiro. Mas lembro también que en Paraisópolis hace unos años también habían muerto 23 jóvenes. Entonces, mi solidaridad con vocês con las familias de Río de Janeiro, ¿no? Vos, Aldo, me habías comentado cómo era la causa contra vos, y bueno, a mí me sorprenden los números. Aquí en Argentina, generalmente la justicia va convergiendo hacia un valor siempre menor al esperado, muy raro, digamos. Para que te haga una idea, o se hagan una idea, el valor de 2 millones de reales es aquí el valor de una escuela con 10 aulas y sus dependencias. O sea, es una locura lo que están pretendiendo que vos se pague, digamos, más allá de la injusticia. Y después las absurdas tasas que le están cobrando, el 1% mensual. Yo soy profesor de matemática.
me parece igual que cómo cobran la tasa de las tarjetas, los cartón de crédito, ¿no? Que es absurdo la cantidad de euros que cobran. Y casualmente, digamos, estuve buscando la información y la inflación desde el 2003 al 2024 nunca alcanzó el 12% mensual que cobran a vos por la deuda, digamos. Más allá de la justicia o la injusticia, el sistema judicial parece que vos va incrementando el castigo. O sea, vos pasa de un juzgado, el Fórum de ahí de San Bernardo, pasan, qué sé yo, al Fórum del Grande ABC, y vos en el Fórum de San Bernardo lo declaran inocente. Después pasa al foro de Grande ABC, no sé cómo es allá el sistema judicial, y ya lo condenan, digamos, y lo condenan a, qué sé yo, un salario mínimo, un salario de profesor, o de vereador en este caso. Después pasan al foro estadual y le incrementan a 5, y pasa al foro federal a 10, y después pasan a 8, después a 10. O sea, no entiendo la lógica del sistema judiciario. Es muy loca, decir, en vez de tratar de acotar el problema, lo agranda, por decirlo así, lo lleva a una situación extrema, como en este caso. Y bueno, espero que todas las ¿cómo se llama? Acá llamamos los incidentes en Argentina, judiciales que ustedes presentan, den todo cierto, pero hay argumentos económicos que le pueden servir para la defensa, y para también sentar jurisprudencia, porque no puede ser que porque aquí decimos, al que roba una gallina le llevan 3 años preso, y al que roba $100 millones le dan, ¿cómo se llama? Prisión domiciliaria por 1 año. Entonces, no se entiende, tipo, ¿cómo se llama? Perdón, Marcelo Odebrecht, el caso de Marcelo Odebrecht creo que pasó 1 año en prisión y ahora está en su prisión domiciliaria. Bueno, mi solidaridad de nuevo, y bueno, espero estar presente para la proyección del video allí en San Pablo. Obrigado a todos, muchas gracias. Gracias. Seja bem-vindo sempre, tá bom? Um abraço. E quando vir aqui ao Brasil, nos procure na POS para nós continuarmos conversando, tá bom? Grande abraço. Seja sempre bem-vindo. Wanda, vamos combinar assim, durante a fala da Wanda, quem quiser se manifestar, que faça inscrição para nós já irmos nos encaminhamentos finais, tudo bem? Wanda, depois o Dalécio. Bom dia a todas, todos. Em 2003, no acampamento Santos Dias, eu fui uma das assessoras do Aldo que mais estive presente naquela luta. Inclusive, na hora que mataram o jornalista, o cara passou por mim e quase me derrubou. Eu estava lá todos os dias, levando alimento para as pessoas, enfim. E assim, o que eu questiono é onde já se viu um lutador como o Aldo, que conquistou várias comunidades de habitação dentro de São Bernardo do Campo, a exemplo da Vila Lulaldo, com ele o nome do Lula, Lulaldo, passar por um processo, isso eu chamo um processo de tortura que mata aos poucos. E eu sou indignada com esta tomada de decisão da direita, da extrema-direita, ao ser tão perverso com o Aldo, lançando esse processo contra ele. E a exemplo de São Bernardo, da contramão, na contradição, está aí um prefeito que leva 14 milhões, e isso é o que foi visto e o que não foi visto. E voltou para a cidade como se nada estivesse acontecendo. Que Brasil é este que vivemos, gente? Um cara que lutou
passou, como que falo, viveu o pão que o diabo amassou, que uma moradia para se sair, ela não se sai do dia para o outro, são 6, 8, 10 anos de luta. Somando-se todos estes anos, e o prêmio que ele recebeu foi esse processo nas costas, que já ultrapassa um valor de 2 milhões, e a única coisa que foi feito, e pelo que eu entendi, ainda esperar que o Supremo Tribunal não entre com outro processo. Então, gente, eu digo mesmo, sou vizinho do Aldo, trabalhei com ele, acho que uns 10 anos, acompanhando todos os movimentos sociais, e estou indignada e peço solução pelo governo do país, pelos parlamentares estaduais, federais, e o Lula em primeiro lugar, porque quando o Aldo levou essa multa, ele estava dentro do PT, não era no PSOL. Então, portanto, cabe ao PT resolver isso aí na figura do Lula e os demais da cúpula maior. Esse é o meu pedido, é a minha exigência, enquanto mãe, mulher, idosa, lutadora aqui em São Bernardo. Um grande abraço, e o dia que isso aconteceu, ele está vivo para ver, e nós celebramos. Aí sim, Aldo, aí nós vamos ter que fazer o churrasco, viu? Tá bom? É isso. Tá bom, tá ótimo, muito obrigado. Faremos um churrasco, mesmo que seja um churrasco vegano, mas a gente faz aqui, sem problema nenhum, tá bom? Dalécio, ninguém mais se inscreveu, então, portanto, nós vamos encerrando depois do encaminhamento com a fala do Dalécio, que, aliás, também, o Dalécio tem dado uma contribuição fantástica a essa luta nossa, não tem medido esforços, no sentido de, todas as tarefas que nós conversamos, que procuramos, ele não mediu esforço para poder encaminhar junto a quem quer que seja. Tá bom, Dalécio? Fique à vontade, meu irmão. Obrigado, Aldo. Primeiro, falar da minha felicidade dessa primeira vitória, que ainda tem uma guerra pela frente ainda para se enfrentar. E dizer que também eu sou uma das vítimas também dessa justiça, porque essa semana eu recebi a notificação de que o julgamento, porque eu estou sendo processado pelo Orlando Morango e pela Carla Morango por racismo reverso, por eu ter chamado eles de branco nojento. Então eu já está no Tribunal de Justiça de São Paulo e o julgamento será semana que vem. E os advogados estão tentando suspender o julgamento. Eu acho que eu serei o primeiro condenado do Brasil por racismo reverso. E eu fui condenado por defender o povo contra despejo aqui nessa cidade, quando o branco nojento era prefeito aqui da cidade. Mas eu queria só fazer uma proposta em cima da linha da Camila. Eu acho, Aldo e Jaime, que depois que protocolar a graça, a gente tem que retomar a conversa com Moisés, o presidente do sindicato, e levar uma cópia da graça, do protocolo, para ele também nos ajudar lá no governo federal, Porque eu estive na posse do Boulos lá em Brasília semana passada, encontrei com ele lá e relembrei dessa questão da nossa conversa que a gente teve lá atrás. E aí ele falou para a gente remarcar para retomar essa conversa. E agora vocês, falando dessa questão da graça, era melhor já retomar a conversa com o protocolo, a gente levando para ele lá. Era isso. Que bom, é isso mesmo, bacana. Gente, como não tem mais inscrições, nós então vamos fazer uma síntese da reunião, tá certo? Com as propostas apresentadas, que foram várias propostas, várias manifestações, e todas as propostas apresentadas nós vamos depois, quem quiser colaborar, ajudar no encaminhamento das propostas,
colocar... Eu não ouvi, não entendi direito o que o Cana escreveu, que passou rápido aqui. Para a gente encaminhar no cotidiano. Eu sei que a Wanda tem feito isso, a Neuza tem feito isso, o Sérgio tem feito isso, e outros companheiros têm feito isso. Vamos ver se a gente marca uma conversa de encaminhamentos das propostas. Eu acho que até meados da semana que vem, as propostas ficando prontas, nós podemos já sentar para ver como encaminhar as propostas apresentadas aqui nessa reunião, nesse domingo chuvoso, nesse domingo de manhã. Pode ser esse encaminhamento? De que a partir... E também, Neuza, também seria importante, não sei se é possível, aí depende do Jaime, depende de ti, depende de outras pessoas, algumas das falas, ou fazer recorte de falas que tem aqui, para nós colocarmos na rede social, tanto a gravação completa, como também o recorte de falas objetivas, de falas diretas que nós tivemos aqui. Tudo bem, gente? Podemos encerrar por hoje aqui essa atividade, agradecendo a presença de todos e de todas nesta atividade. Lúcia, apareça mais vezes, você é muito importante e imprescindível também nas nossas lutas, tá bom? Jaime, para encaminhamento, vai lá. Não, é que o Cana falou aqui para pautar essa questão, que o presidente D'Alessio, muito legal ele ter proposto, parabéns, viu, D'Alessio? Muito legal. O Cana pediu para colocar na pauta do outra reunião, alguma coisa assim, do partido. Você quer falar, Cana, a sua proposta, porque ela não ficou tão explicitada, pelo menos para mim até agora. Pode ser? Você quer falar? Está aqui. Sugerir sua proposta? Diego Cana. Ele colocou assim no chat, Aldo, esse caso do falecido deveria ser pautado também em uma discussão maior com o partido. Quem é o falecido? É do D'Alessio, ele escreveu errado, ele escreveu Falécio. Tá bom, D'Alessio. Tá bom. Tá, então está entendido, tá legal. Gente, é isso então? Podemos encerrando por aqui? Um grande abraço para todo mundo. Isso, com Orlando, isso. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado pela presença de todos e todas. E lutas e sonhos e rebeldias que seguem. Não pode deixar de ter a rebeldia necessária no enfrentamento a esse sistema de morte, tá bom? Um abraço, bom dia a todos e todas e até mais. Até a próxima oportunidade, companheiros e companheiras. Até mais, Bom domingo. Cida, Jaime, Elaine, Lúcia, Camila, Neuza, Marcelo, todo mundo, Sérgio, todo mundo, tá bom, gente? Um abraço para todos. Eu vou falar uma coisa aqui, Aldo. Oi. Deixa teu carro ir a leilão, que a gente compra o carro e te devolve, tá bom? Não. Vamos fazer isso sim. Tá bom? Não, fica tranquilo, o carro volta a ser seu. Não, fica tranquilo. A gente vai tocando a vida para frente, tá bom? Grande abraço. Falou, gente. Um abraço. Se quiser o melhor, você vende esse e compra outro. Falou, Camila. Valeu. Tchau, gente. Um abraço. Boa. Legal. Tchau. Tchau.